começando agora. Um espaço feito para quem acredita em ideias, trabalho e atitude. Aqui você encontra inspiração, estratégia e pequenas mentorias que podem fazer uma grande diferença no seu negócio. Porque empreender não é só ter coragem, é também buscar conhecimento e evoluir todos os dias. No ar, Empreendedor em Ação, com a apresentação de Ariane Galdino, aqui na Pop 95. Chegando aqui então, gente, na Rádio Pop, na 95,1 FM, mais um programa semanal do Empreendedor em Ação. Você já sabe, toda terça-feira, meio-dia, nós temos esse encontro aqui, trazendo pautas importantes, entrevistados que vão colaborar com a sua jornada de conhecimento, não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento do seu negócio. Toda terça, meio-dia. Você pode também nos acompanhar pelos canais do YouTube, tá, gente? Só entrar lá, Pop 95,1 FM, ou então Empreendedor em Ação MOC, que você nos acompanha também pelo YouTube. Esse conteúdo, ele fica gravado. Então, se você perder um pedacinho do programa, tudo, não se preocupe não, porque você pode voltar no conteúdo, que ele fica lá disponível na íntegra para você. Inclusive, no nosso canal do Empreendedor em Ação, nós temos mais de 100 podcasts gravados lá, com muita informação e conteúdo de qualidade, tá? Hoje eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, porque se é para crescer junto, é bom crescer com o Cicobi, viu? A Novais Empreendimentos, um parceiraço, ao Grupo Telecimento, há 37 anos construindo sonhos, a Impremisca, especialista em carimbos, a Quentro Sistemas, que automatiza aí, para você, várias funções do dia a dia para otimizar a sua produtividade, a doutora Maria Clara de Paula, dermatologia, especialista em implante capilar. Muito obrigada aí aos nossos patrocinadores pelo apoio ao nosso programa aqui. Se você quiser mandar pra gente sugestões de temas ou entrevistados, você pode mandar para o nosso e-mail, empreendedoremasãomoc@gmail.com. Aproveita e me segue lá também no @ArianeGaldino_inventa. Lá você fica sabendo sobre dicas de liderança, empreendedorismo, você fica sabendo sobre eventos que acontecem aqui na cidade e na região, que podem colaborar aí com a sua jornada. E você fica sabendo, claro, do nosso cronograma aqui, das entrevistas semanais, tá bom? E não esquece de seguir também, gente, @Cola na Pop. Fica ligadinho aqui com a gente. Vamos lá, sem mais delongas. Você sabia que empresas podem destinar parte do imposto de renda diretamente para instituições que cuidam de crianças, adolescentes, idosos e comunidades em situação de vulnerabilidade? Pois é, essa é a lógica do FIA, do Fundo da Infância e Adolescência, e de outros mecanismos de destinação fiscal que, ao lado de uma poderosa rede de voluntariado, estão transformando o tecido social de Montes Claros em região. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui Edenilson Durães, que é empresário, meu colega, diretor lá na Associação Comercial, sócio fundador da Agape Soluções Empresariais, presidente do ED Instituto, coordenador do coletivo SCO, que vocês vão entender direitinho o que é no segundo bloco, e líder certificado pelo Instituto de Smart Cities no programa LICE, Líderes Inteligentes para Cidades Inteligentes. O Edenilson, gente, tem mais de 42 anos de atuação voluntária, é uma referência em desenvolvimento sustentável, cidadania fiscal e construção de redes colaborativas aqui no norte de Minas. Então, assim, ele tem muito para compartilhar com a gente. Fica ligado aí nessa edição do Empreendedor em Ação aqui na Rádio Pop, tá bom? Atenção, empreendedor! Agora é hora de aprender com quem faz, com quem vive e com quem entende do assunto. No ar, Empreendedor em Ação Entrevista. Edenilson, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Boa tarde, Ariane. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Pop. Um privilégio estar aqui para compartilhar sobre esse assunto tão relevante, né, tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade e região. Quero parabenizar pelo sucesso do programa, né, por disponibilizar conteúdos tão relevantes, tão importantes, né, para o desenvolvimento aí do empresariado e da sociedade, né, de uma forma geral. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Nós seguimos aqui, né, Denilson, com você, fazendo trabalho voluntariado, associativista, né, para o coletivo. Queria começar então, queria que você falasse pra gente sobre o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e por que ele ainda é pouco utilizado pelas empresas. A gente sabe que o período, né, de poder fazer essa destinação, se cadastrar, ele passou agora nesse meio de ano praticamente, né? Mas esse programa, ele tem o intuito de sensibilizar as pessoas para que elas se organizem, né? Os empreendedores se organizem com suas empresas que podem destinar, que a gente vai falar sobre isso aqui também, para que elas possam no próximo ano colaborar com essa arrecadação que faz tanta diferença para tantas pessoas que necessitam desse recurso. Então eu queria começar esse bloco
pedindo para você falar um pouquinho mais para a gente sobre o que é o FIA e por que as empresas ainda utilizam tão pouco. O FIA, né, a sigla que é muito conhecida de Fundo da Infância e Adolescente, né, mas também envolve, de igual modo, né, é bastante similar em termos de legislação, o Fundo da Pessoa Idosa, né, o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Existem também outras oportunidades de benefícios fiscais na área do esporte, da cultura, do audiovisual, né? Enfim. Mas o mais conhecido e o mais simples de fazer pelo cidadão, né, é realmente o FIA e o Fundo do Idoso. E como você disse, né, para o cidadão a forma mais fácil de se fazer isso é através da sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Né? E como você já adiantou, né, já comentou, o prazo já foi, né, para esse ano. Mas existem também outras formas que ainda podem ser feitas e que nós vamos comentar logo mais. Né? Então esse é um benefício fiscal previsto em lei, em que o cidadão pode, né, abater do imposto devido, né, o valor dessas destinações, né? Nós dizemos muito destinação em função de ser feito, né, também na declaração do imposto de renda. Então a pessoa está deixando de pagar o imposto e destinando para um fim que ele mesmo pode escolher. Então é extremamente importante e, como eu costumo dizer, né, é um exercício mesmo de cidadania. Porque nós sabemos que os nossos impostos, né, nós pagamos, e existem as pessoas que nós elegemos por meio do voto, que são os responsáveis por administrar esse recurso. Mas a legislação nos dá o direito de uma pequena parte, cada um de nós, cidadãos, né, que somos contribuintes do imposto de renda, né, nós podemos decidir essa pequena parte onde a gente vai querer aplicar. Então eu posso decidir, por exemplo, eu quero que essa parte do meu imposto vá beneficiar crianças e adolescentes da cidade X, ou vai, né, beneficiar os idosos da cidade Y. Então eu posso fazer essa destinação, é muito importante que seja feita. E isso pode ser feito também pelas empresas, né? No caso das empresas não tem esse prazo, né, como tem feito pela declaração do imposto de renda. Então durante todo o ano as empresas podem fazer essa destinação. Excelente. Edenilson, aí você já fala para nós da plataforma que você tem, pra gente anunciar ela, né, ao longo do programa, que é uma plataforma em que nós temos ali reunidas as instituições, entidades aqui da cidade, não é isso? Que fazem trabalhos sociais. Porque muitas vezes a gente conhece algumas, né? Que, assim, geralmente fazem atividades, assim, que recebem mais holofote, né? Mas a gente sabe que tem muitas outras que fazem trabalhos, que às vezes não conseguem tanta visibilidade, mas que estão aí trabalhando. Fala pra gente como que a gente fica sabendo que entidades são essas em Montes Claros que fazem esses trabalhos sociais. Sim, são basicamente duas plataformas mantidas, né, pelo Instituto, para levar essa informação para a população, né, de forma gratuita. Então não precisa fazer login, todos os dados lá são abertos. Né? Em relação às entidades de Montes Claros, nós temos o endereço montesclaros.org.br. São quase 80 organizações da sociedade civil, né? Cada instituição tem lá a sua página, então quem quiser conhecer pode clicar, né, na instituição específica para ver mais detalhes, né, a área que ela atua, né, qual que é o público-alvo, inclusive em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS, em quais que ela atua. Então a gente tem isso lá disponível. E inclusive, por exemplo, né, no caso da destinação ser feita para criança e adolescente ou para o idoso, tem filtros específicos, né? A pessoa pode selecionar lá o tema, criança e adolescente. O sistema vai filtrar e vai mostrar as entidades que atuam naquela área, assim como também, né, para os idosos. Então as pessoas podem consultar essas organizações. E as pessoas, né, que muitas vezes querem se aproximar de alguma entidade, né, por questões geográficas, por exemplo, né, uma pessoa que quer ser voluntário, mas quer buscar alguma organização que fique próximo da sua casa. Então nós temos também lá disponível o mapa do bem, né, que são a distribuição geográfica dessas entidades, dessas organizações dentro do nosso território, né? Então você vai ver plotagem lá dentro do mapa da cidade, né, onde elas estão localizadas. E temos também um outro, né, portal, que é o leãosolidario.org.br, com informações específicas. Essa não só da nossa cidade, né? O Brasil inteiro
Tá lá, né? É atendido, tem relatórios, inclusive, dos últimos anos, né, o resultado de arrecadação de todos os municípios brasileiros, né, do Oiapoque ao Chuí, estão lá disponíveis. Inclusive orientações práticas, né, passo a passo, como fazer, tanto por pessoas físicas, e tem lá, inclusive, né, botões para acessar a página específica para as empresas. Né? Então, muitas vezes as empresas não participam por falta de conhecimento. Então, lá tem informando, né, como fazer, como que vai apurar o imposto, como que vai contabilizar. Então, os lançamentos que têm que ser feitos na contabilidade, né, para aproveitar esse benefício fiscal, a declaração que tem que ser transmitida para o governo, tem tudo lá, né, aberto. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, o conhecimento está lá disponível. Tá certo. Ó, você pode também seguir o Edenilson, né? @edenilson.durães lá no Instagram. Porque, por exemplo, se você tiver alguma dúvida, ou se você estiver escutando a gente de alguma cidade vizinha aqui, por exemplo, a sua cidade também pode ter esse portal, não é, Edenilson? Sim, a proposta é exatamente de organizar em nível de município, né? Então, cada município organizando as suas redes, né, colaborativas de desenvolvimento, envolvendo as pessoas de bem, as organizações da sociedade civil, para atuar em parceria com as empresas, com as prefeituras, né, com o poder público. É dessa forma que a gente precisa caminhar, né, Ariane? Reunindo as pessoas de bem dentro do município e trabalhar de forma articulada e estratégica, né, para maximizar os resultados aí em benefício de todos. Com certeza, construir um grande ecossistema, né, que seja, assim, efetivo nas ações, né, Denilson? E tem essa objetividade também, de falar, olha, aqui tá passo a passo, como é que é feito, né, essa orientação de quem que você precisa procurar, você é empreendedor, porque é uma maneira que você tem de realmente exercer a sua responsabilidade social. Mas a gente sabe que tem tipos de empresas que podem fazer, né, e outras não. Então, quais os tipos de empresas que têm direito a fazer essa destinação do imposto de renda ao FIA? E existe algum limite de valor? Ok, ótima pergunta. Então, pela legislação brasileira, né, essas destinações podem ser feitas para serem abatidas no imposto de renda pelas empresas que são optantes pelo lucro real. Então, as empresas que têm esse regime de arrecadação de impostos, elas podem optar. Como eu falei, lá no site já tem as informações, mas ela precisa fazer, então, a doação através de depósito, por exemplo, né, na conta específica do fundo. Essa doação não pode ser feita direta para a entidade para ser abatida, né? Então, todo mundo pode doar para a entidade. Tem que ser para um fundo público, né, para poder abater dos impostos. Então, é feita essa doação, né, esse depósito, melhor dizendo, identificado, se é por empresa, né, faz um depósito com o CNPJ da empresa, né, naquele fundo. E aí precisa ser feitos os lançamentos na contabilidade da empresa. Então, como eu falei, lá no site leãosolidario.org.br, reforçando mais uma vez, tem a informação, está lá detalhado quais são os lançamentos a serem feitos, as contas a serem debitadas e creditadas, como que vai ser feito, inclusive, a apuração dos impostos para abater esse valor. Então, essas explicações práticas tem todas apresentadas lá no site. Então, ela faz esse depósito, faz os seus lançamentos, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem, hipoteticamente, né? Vamos pegar uma empresa grande que tem R$1 milhão de imposto para pagar. Se ela fez uma doação, né, valores hipotéticos também para facilitar a compreensão, de R$100 mil, então na realidade ela vai pagar só 900 mil de imposto. Então tudo que ela fez de doação, na realidade ela está deduzindo. Né? E a sua pergunta sobre o limite, né, para dedução, o limite é de 1%, né, do imposto que é calculado a alíquota básica. Então quem é, né, optante pelo lucro real conhece bem, né, como funciona isso, principalmente os nossos colegas contadores, né, que estão lidando isso com o dia a dia, eles vão compreender bem, né? Então no cálculo você tem uma parte, né, que é calculada na alíquota básica e depois tem um adicional dependendo do valor da empresa. Então o limite para a dedução é 1% do valor devido à alíquota básica. Não, legal. Então, assim, só para a gente deixar claro, a empresa, gente, não precisa abrir mão de nada. Ela vai estar só redirecionando um recurso que já seria pago para o governo, né, Denilson? Sim, então ela aproveita esse valor. E o que a gente tem conversado entre a gente, né, Ariane? Você também é bastante envolvida, é diretora de ASG lá
nasce aí, que é a ambiental, social e governança. Então você está bem engajada nisso também, né? Então a gente sabe que esse envolvimento das empresas com a cidade, com o território onde ela está instalada, é algo que é extremamente importante, né? Porque é naquele território que ela faz negócios, é naquele território que ela contrata pessoas, é naquele território que ela tem os seus fornecedores, né? Então quanto melhor for o ambiente, né? Social até, né? Dentro de um determinado município, se torna um município melhor até um ambiente para se fazer negócios, né? Então é muito importante que ela vai estar investindo, não é somente, né, deixar de pagar imposto para fazer caridade, né? É deixar de pagar aquela parte do imposto e investir num território do qual eu faço parte, né? E melhorar aquele território para melhorar para todo mundo, inclusive para a própria empresa mesmo. Melhorar, assim, socialmente falando, né, Denilson, em vários aspectos, né? A economia, ela também se favorece disso, né? Evidentemente, isso no nosso local. E, assim, aspectos, muitas vezes, né, gente, que a gente reclama, de moradores que às vezes estão na rua, né, crianças que poderiam estar sendo aí, recebendo algum tipo de assistência, e não estão. E a gente tem muito recurso ficando na mesa, né, que não está indo para essas entidades, que não está indo para esse fundo, não está tendo destinação correta, e que lá na ponta vira um problema social gigantesco, que o nosso governo mor, né, que a União não dá conta de tratar, que muitas vezes o governo na esfera estadual também não dá conta de tratar, e muitas vezes o governo na esfera do município também não dá conta de tratar. Sim, e é importante a gente destacar, né, Ariane, quando a gente fala não dar conta, não é no sentido de não ter competência para poder fazer. Não dar conta porque é impossível mesmo, né? Então, por exemplo, pegar Montes Claros, né? Nós temos o prefeito Guilherme. Né? Como é que uma pessoa só vai cuidar de 400 mil pessoas? É impossível, é muito problema, né? Em várias áreas. Um prefeito de uma cidade tem que se preocupar, né, com várias questões da infraestrutura da cidade, né? Saúde, educação, transporte, né? Uma infinidade de coisas. Então, é absolutamente impossível, né, a gente querer, né, ficar nessa situação de um comodismo, de eleger uma pessoa e esperar que essa pessoa faça tudo por nós. Sim. Não, a gente elege um líder, né? E aí vamos trabalhar junto com ele, né? Todo mundo colaborando para que a cidade seja realmente melhor para todo mundo. E essa é uma excelente forma de participação, né? Em que a gente pode, mais uma vez, utilizar o imposto que a gente já ia tem que tirar do bolso, né? Nós temos que pagar já o imposto. Então, deixar de pagar o imposto e dar uma destinação do qual eu posso decidir, a qual eu posso acompanhar, é um grande privilégio, né? E muitos países do mundo, né? Eu tenho inclusive colegas, né, amigos de outros países que perguntam como é que é essa campanha que você faz aí, né, do Leão Solidário, e eu explico um pouco por alto, né? E eles falam, eu gostaria que meu país tivesse uma oportunidade dessa, né? Então nós temos isso na nossa legislação brasileira, esse privilégio de poder, né, digamos assim, entre aspas, administrar uma pequena parte dos nossos impostos, e muitas vezes estamos abrindo mão disso. E assim, a gente está falando do nosso exercício de cidadania, né? Nós estamos falando assim, do significado da palavra cidadão quando ela foi criada lá na Grécia Antiga, né? Que nos diz que ser cidadão é poder colaborar ativamente com as políticas públicas e as decisões que são tomadas na nossa sociedade. Então, é esse o intuito mesmo, né, Denilson, exercer cidadania. E quando a gente está dentro de um negócio, que também já é uma entidade que está organizada, e que você tem determinados parâmetros ali sociais, que você segue estruturalmente, porque nós temos que pagar mesmo imposto, igual você falou, não tem o que fazer. Mas a gente pode utilizar dessa sabedoria, né, desses programas, de um programa como esse, que, gente, é feito de maneira totalmente voluntária para poder fazer a coisa acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre os tipos de projetos e instituições que podem receber esse recurso. O que o empresário, inclusive, precisa observar antes de escolher para onde destinar? E ele pode escolher? Pode, uma pergunta também, Ariane. Então vamos buscar esclarecer essas questões aí, né? Então, a questão da destinação,
legislação, é importante a gente destacar que isso é um recurso público. Então não é um dinheiro meu que eu estou decidindo onde aplicar. É um dinheiro devido ao governo federal e que a legislação me permite, né, de dar uma outra destinação. Então precisa seguir também os critérios legais, né, de aplicação de recursos que são públicos. Então essa destinação especificamente deve ser feita, né, através de fundos públicos criados por lei. Né? Então é muito importante que a gente, na medida do possível, né, nos engajarmos também com as organizações da sociedade civil, participarmos. As doações voluntárias são extremamente importantes, né, para a continuidade desses projetos, né? Mas esse especificamente não pode ser feito, por exemplo, uma doação direta a uma instituição. Então, por exemplo, se eu quero apoiar a entidade A, depositei na conta da entidade A, esse valor não pode ser deduzido. Então ela tem que ser feito, né, se for via depósito, no caso das empresas, o depósito feito na conta de um fundo público. Então, em Montes Claros, né, vamos pegar, por exemplo, nós temos o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, ele vai depositar nessa conta específica um depósito identificado com o CNPJ da empresa, né, e assim esse recurso, fazendo a contabilização da forma como está orientado, né, no site que a gente já falou, que é o leãosolidario.org.br. Então, faz a contabilização, né, faz a apuração primeiro dos impostos deduzindo esse valor, faz a contabilização, manda, né, a informação para o governo, né, e aí está tranquilo, já bateu o valor. Né? Então pode-se escolher qualquer município, mais de um inclusive. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu em uma cidade e trabalha hoje em um grande centro, trabalha em São Paulo, por exemplo, nasceu em Montes Claros, mas está lá trabalhando em São Paulo, montou uma empresa em São Paulo. Então a empresa dele de São Paulo pode doar para Montes Claros, pode doar também para outras cidades, né? Ele pode escolher. E aí, dependendo dos critérios do conselho, eu vou falar daqui a pouco, né, explicar melhor que conselho é esse, né? O conselho responsável por gerir esse fundo estabelece regras, né, que muitas vezes permite, né, ao contribuinte também escolher dentro né, das entidades que podem ser beneficiadas qual projeto que ele gostaria que recebesse o recurso. E aí, gente, nós estamos falando sobre isso aqui e tem um site, né, que a gente falou no início, que é o montesclaros.com.br. Montesclaros.org. Perdão, montesclaros.org.br, que nos apresenta lá um passo a passo de como fazer isso, né, Denilson? Eu queria que você falasse pra gente, porque assim, você acompanha esse tema há muitos anos, como consultor, como professor, também pelo Leão Solidário, sobre os erros mais comuns que as empresas cometem quando elas tentam usar esses mecanismos. Eu costumo destacar que sempre o primeiro grande erro é não fazer, né? Então não participar, não aproveitar e mais uma vez, né, sempre destacando que isso é uma questão sistêmica, não é fazer favor aos necessitados, não é somente simplesmente fazer caridade, mas desenvolver um ambiente no qual nós estamos inseridos, né? E aí é preciso, né, que a empresa compreenda o mecanismo, né? O que é a legislação? Minimamente, né? Não é algo que é complexo, não. Mas ele precisa entender, né, como isso funciona, porque muitas vezes ele acaba, por falta de conhecimento, ele quer fazer para deduzir de impostos, mas erra em algum dos passos e não tem esse benefício, né, garantido. Muitas vezes, né, vem depois a decepção, eu esperava que fosse desse jeito, não era. Então a pessoa precisa conhecer. E aí depois é realmente seguir aqueles passos que nós já adiantamos, né? Então o depósito é feito na conta específica, né? Enfim, fazer a contabilização correta, transmitir a declaração para o governo, né? E aí ela, para a empresa, é bem simples, basta seguir realmente esses passos. É importante também que a empresa busque se engajar na medida do possível, né? E a gente está falando especificamente de crianças e adolescentes, mas existem muitas empresas que têm uma ligação natural com determinadas causas, né? Então nós temos as empresas aí hoje, está se difundindo tantas empresas ligadas aos pets, né? Aos nossos queridos animaizinhos, né? Verdade, então, de repente, uma clínica veterinária, né, pode se vincular a um projeto do cuidado animal. Olha que bacana, né? Então, formando uma rede aí, né, dentro de um determinado, né, aspecto. Você tem empresas, por exemplo, da área da saúde, você tem entidades também da área da saúde. Então, dá para, né, buscar alguma coisa nesse sentido, montar dentro da própria empresa grupos de voluntariado, né, incentivar seus funcionários. A gente, né, vai falar disso
mais tarde também, né? Sim. Sobre a questão do voluntariado aí, os benefícios para o desenvolvimento pessoal, né? Então é muito bacana. Então, assim, basicamente a empresa, né, é decidir fazer parte disso, né? Decidir aproveitar esse benefício que ela tem, conhecer minimamente e fazer, né, corretamente os passos aí. E aí, Denilson, eu queria que você falasse para nós sobre resultados concretos que você já viu surgir da aplicação correta do FII aqui em Montes Claros e região. Ok. Aí eu vou fazer o gancho com o que eu havia falado antes, né? Já emendando com essa questão, falando sobre os conselhos, né? Sim. Então, os conselhos que administram o fundo. Então, esses conselhos são criados por lei e são compostos por representantes do poder público e da sociedade civil. Então, é importante, né? Alguns acham, mas eu já estou pagando imposto, a prefeitura já recebe os impostos, ela já administra. Mas esse recurso, especificamente, não é administrado pela prefeitura, é administrado por esse conselho, né? Do qual a sociedade civil faz parte. E aí, né, essa entidade, esse conselho, é que faz, então, a definição, aprova-se os projetos que vão receber os recursos. E fazem parte dele, então, essas entidades que se cadastram, elas têm que fazer prestação de contas, elas são acompanhadas, né? Inclusive o próprio Ministério Público também, né, tem as informações, pode fazer, né, esse acompanhamento. Então, é muito importante que é algo que é muito transparente. Então, as pessoas podem, para quem quiser conhecer mais, né, entidades que atuam nessa causa, como nós já falamos aqui, né, o endereço montesclaros.org.br, a pessoa pode entrar lá, tem os filtros, né, por temas, pode selecionar criança, adolescente, pode selecionar também idosos, e vai ter essa relação de entidades que atuam nessas causas. E aí os projetos são nas mais variadas, né, áreas. Você tem projetos relacionados à saúde, à educação, à cultura, né, porque na realidade a causa da criança e adolescente e a causa do idoso são causas transversais, né, que acaba envolvendo também outros temas. Então você pode ter saúde da criança, a educação da criança, a saúde do idoso, né, a mobilidade, né, o bem-estar, o próprio desenvolvimento social. Então, vários temas podem ser tratados ligados a esses públicos específicos. A gente está quase encerrando aqui o nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho só sobre o projeto do Leão Solidário. Para as pessoas entenderem o que é e como que elas podem acessar. O Leão Solidário, ele nasceu em 2013, então já são 13 anos aí de funcionamento, e ele foi se evoluindo no decorrer dos anos. Sim. Ele nasceu para fazer, né, um trabalho voltado para Montes Claros. Aí começamos a produzir materiais, a divulgar, enfim. E então nós recebemos demandas de outros municípios. Faz um material desse pra gente, faz um material desse pra gente. E nós entendemos, se todo município começar a pedir pra gente, nós não vamos dar conta de atender todo mundo. Então nós tornamos um projeto nacional. Passamos a produzir materiais que não fossem específicos para Montes Claros, mas que pudessem ser utilizados em qualquer ambiente. E aí desenvolvemos então essa plataforma, né, dando as informações baseadas na legislação federal, que é aplicável a todo município, né? Então as regras locais nós não temos nesse site. Aí, alguns critérios específicos as pessoas vão precisar consultar nos seus próprios municípios. Mas as regras gerais a gente tem lá. Então, as informações, né, qual que é a importância, como é que é a gestão desses fundos, instruções passo a passo, materiais para divulgação. E nós disponibilizamos também, Ariane, a partir, né, desse ano, relatórios detalhados. Todos os municípios brasileiros, nós temos relatório detalhado dos últimos 5 anos. Então, qualquer município pode entrar lá na plataforma, seleciona o seu estado, seleciona o município e o sistema vai abrir esse relatório para ele poder saber como é que está o desempenho do seu município. Então, lá nós temos informações relativas ao Fundo da Criança e Adolescente, ao Fundo do Idoso e também o engajamento dos cidadãos da cidade, né? Que é algo que a gente não conhece, uma outra plataforma que tem esse tipo de informação, né? Porque o desempenho dos fundos depende das doações recebidas, que pode ser de pessoas de qualquer município.
Então, por exemplo, você vai num município pequeno, que nenhum morador da cidade doou pro fundo da cidade, mas recebeu doações de pessoas, né, de alto poder aquisitivo vindo de fora, aí você vai avaliar o fundo, né, da cidade, você tem um desempenho excelente. Mas os cidadãos da cidade não estão engajados, né? Ou o contrário, às vezes você pode ter se for dessa maneira, sim. Então a gente analisa os dois casos, o desempenho dos fundos e o engajamento dos cidadãos. Então tudo isso tem lá. Dos últimos 5 anos, né? As pessoas podem entrar aí navegando e consultando os dados, né? A gente também dá orientação online gratuita, né? Via WhatsApp, tem um link lá para as pessoas tirarem, né, suas dúvidas. E mantemos também uma página específica para as empresas, orientando passo a passo, né, como as empresas podem se engajar. Então o propósito do Leão Solidário é isso, é levar informação, né, e apoiar as pessoas para que exerçam esse seu direito e dessa forma contribuir com muitas pessoas que precisam e promover o desenvolvimento do nosso Brasil como um todo. É isso aí, gente. Ó, nós estamos encerrando com o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais a Denilson Durães. Nós vamos falar no próximo bloco sobre a rede de voluntariado, sobre essa colaboração, né, que gera impacto real aqui na nossa cidade, na nossa região e em outras cidades, porque tem o projeto da plataforma, né, para levar informação para outras cidades. Enfim, vale muito a pena você acompanhar o nosso programa. Se você perdeu um pedacinho aqui, não se preocupe não. Quando a gente encerrar o segundo bloco, ele fica disponível para você, tá? Lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação MOC, ou também no 95,1 FM, que é o canal da Rádio Pop. Aproveita aí e já segue a gente no Instagram, @ArianeGaldina_Reinventa, @ColaNaPop. Segue também o Edenilson lá, @Edenilson.Durães, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, se você está numa outra cidade que não seja Montes Claros e deseja, né, que esse portal aconteça aí, tá bom? E, para encerrar de vez, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Telecimento, a Impremix, a Quempro Sistemas, a doutora Maria Clara de Paulo, Dermatologia e Implante Capilar, e ao apoio imensurável aqui da nossa rádio, da nossa roteirista Vanessa Araújo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Ideias que inspiram, atitudes que transformam. Empreendedor em Ação, com a apresentação de Ariane Galdino. Negócios, estratégia e atitude. Empreendedor em Ação, na Pop 95, com a apresentação de Ariane Galdino. Pop 95. 12h35. Ei, você é estudante, profissional da saúde, professor ou empreendedor e precisa de carimbos, crachás, adesivos, banners ou materiais gráficos com qualidade e rapidez? A Impremix tem a solução ideal para você. Chame no WhatsApp agora, 389-9166-2726. Impremix, mais de 10 anos de experiência e atendimento de excelência. Rua Barão do Rio Branco, 85, no centro. No dia a dia, imprevistos acontecem o tempo todo, mas com os seguros do Cicobi Credinor você tem segurança em cada momento. Seguro alto para dirigir com mais proteção. Seguro residencial para proteger o seu lar. Seguro transações financeiras para garantir a sua segurança digital. E até seguro celular para você ficar conectado sem preocupação. Viva tranquilo, fale com a gente e descubra a proteção que cabe no seu bolso. 0800 800 3144 ou cicobicredinor.com.br. Mais que uma escolha financeira, Cicobi Credinor. Para construir o seu sonho. Você sabia que a Telecimento tem mais de 400 modelos de cerâmicas e porcelanatos? Sabia que trabalhamos com linha completa de tintas e massas corridas? E que temos promoções todos os meses do ano? Pois é, a Telecimento tem tudo que você precisa para construir ou reformar. Venha nos visitar. Loja ampla com estacionamento para clientes em compra. Telecimento, Avenida Manuel Caribé Filho, 3325 Canelas, 3212-1823. Telecimento. Sua autoestima merece o cuidado de quem é referência. Na Clínica Doutora Maria Clara de Paula, unimos ciência e sensibilidade em um atendimento verdadeiramente humanizado. Especialista em transplante capilar e estética. Oferecemos segurança e resultados em cada detalhe. Da recepção ao procedimento, o foco é você. Clínica Doutora Maria Clara de Paula. Dermatologia, estética e transplante capilar com excelência. No Medical Center, sala 1102, 11º andar. Siga no Instagram, @Doutora Maria Clara de Paula.
A Novais Incorporações e Empreendimentos chega para revolucionar o mercado imobiliário de Montes Claros. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, criamos espaços que proporcionam experiências únicas. Nossos serviços incluem construções de casas, incorporações e reformas, sempre com um toque de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Escolha o estilo Novais e descubra o verdadeiro significado de lar. Novais Empreendimentos, construindo mais que imóveis, entregando valor, credibilidade e experiências únicas. Siga @Grupo Novais. Você já ouviu reclamações sobre o atendimento da sua própria empresa? A Kentron, startup de Montes Claros, conecta WhatsApp, CRM, gestão de equipe e inteligência artificial em uma só plataforma. Atendimento mais rápido, organizado e inteligente para vender mais e encantar clientes. Fale com a Kentron no Instagram, @Kentron Sistemas e diga: vim pelo empreendedor em ação para concorrer a um iPhone. Cola na Pop. Pop 95. Empreendedor em Ação. Conhecimento que transforma negócios. Com a apresentação de Ariane Galdino. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação. Vocês já sabem, toda terça-feira, meio-dia, nós estamos aqui com um entrevistado novo, um episódio bacana aí, com informações que podem colaborar para o seu desenvolvimento da sua carreira e também para o seu desenvolvimento pessoal. Hoje nós estamos aqui falando sobre responsabilidade social. Falamos sobre a lógica do FII aí no primeiro bloco, então se você perdeu, não se preocupe, quando a gente terminar esse bloco, o material fica disponível na íntegra para você nas nossas páginas no YouTube, tanto no Empreendedor em Ação MOC quanto na 95,1 FM, tá bom? Só você clicar lá na 95,1 FM, cola na pop, você encontra as nossas páginas, aí você aproveita, já se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações. Se você ainda não é seguidor da Rádio Pop, vai lá, gente, @cola na pop, já segue, vai lá no Ariane Galdino _Reinventa, já segue também, porque toda semana nós temos um conteúdo novo aqui para você e você pode estar acompanhando isso aí nas nossas redes sociais, tá bom? Olha só, você tem sugestão de entrevistado, de tema? Manda pra gente no e-mail empreendedoremoação@gmail.com. A gente olha com carinho, viu? E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, ao Grupo Telecimento, a Impremix, a Kentro Sistemas e a doutora Maria Clara de Paula, dermatologista e implante capilar, pelo apoio aqui à nossa programação. Então hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Edenilson, ele que é empresário, sócio fundador da Agape, presidente da ED Instituto, é meu amigo, meu colega diretor, né, Denilson, na Associação Comercial, e a gente já conversou um bocado aqui no primeiro bloco, e agora eu gostaria muito de falar sobre a rede voluntariada, Denilson, falar um pouco mais sobre como que essa colaboração, ela gera um impacto importante, né, socialmente. Você que é coordenador do coletivo SCO, que é uma rede municipal colaborativa de desenvolvimento, queria que você falasse um pouco mais o que é essa rede, como que ela conecta empresas, ONGs e o poder público. Ok, Ariane, então, né, a Rede Voluntariado, até resgatando um pouquinho de história, né, a Rede Voluntariado é uma iniciativa da ACI, que já tem aí seus 15 anos, né, ou mais de 15 anos, que foi criada quando o presidente era o Adalto, né, hoje lá na FIENG, e tem uma história muito bacana de várias, né, ações já desenvolvidas, e inclusive, né, foi apresentado como um case de sucesso em um seminário realizado, né, com a chancela da ONU. Então é um trabalho muito, muito bacana. Incrível, né? A questão do voluntariado, ela é altamente relevante, né? E para a sociedade como um todo. Primeiro pelo próprio, né, trabalho que é desenvolvido e no cumprimento dos objetivos específicos daquela ação de voluntariado. Mas a pessoa que participa do voluntariado, ela cresce também. Eu gosto muito da frase do poeta, que diz: sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas, né? Então a pessoa oferece rosa, mas o perfume ficou na sua mão. Então é da mesma forma, a pessoa, né? Então imaginar, então, como nós estamos tratando para os empresários, imagine, por exemplo, né, você tem uma secretária lá no seu consultório, por exemplo, né, que só trabalha, só fica em casa e no consultório, né? Ela tem uma experiência de vida diferente daquela que trabalha, né, tem suas atividades em casa, das suas relações sociais próximas, lá no trabalho, mas ela é engajada em uma atividade
atividade de voluntariado. Então isso traz para ela uma riqueza de experiência, né? De empatia, né? De se envolver, de conhecer problema dos outros, de ajudar na solução de problemas, né? Amplia sua rede de contatos, né? Enfim, é algo que é extremamente relevante para o desenvolvimento da pessoa, né? A própria satisfação, sabe, Eliane? A gente recebe tanto retorno de voluntário que fala, eu fui ajudar, na verdade eu acho que eu saí ajudado. Né? Então esse retorno é muito importante. Então, né, lá dentro da ACI, né, o presidente Denis agora, né, tem compartilhado, né, junto conosco também, você também, né, como diretora de ASG, a gente tem muito essa visão nesse mandato agora, dessa responsabilidade da ACI com um desenvolvimento integral. Então a entidade ACI é muito reconhecida. São, né? 75 anos, né? São 75 anos, né? Já promovendo o desenvolvimento, né? Grande parte das ações de desenvolvimento relevantes da cidade teve uma participação ativa da ACI. Quais os âmbitos, né, as esferas aí que a Rede Voluntariado trabalha e pode colaborar? E você pode, neste momento, não só conhecer, mas também, né, se prestar a fazer parte dessa rede, né? E poder colaborar também aí. E eu queria que você falasse o que diferencia o voluntariado corporativo do simples patrocínio. Porque as empresas, elas podem, inclusive, ser mantenedoras desse projeto. Né? E vocês podem conhecer esse projeto lá na Fenix, assim, ao vivo, nós estaremos lá, né? Mas o que diferencia? Ok, então, os programas, né, feitos pelas empresas, e muitas delas têm seu programa de ESG, né, da língua inglesa, aí, né, ou ASG em português, como né, muitas preferem também, né, que são programas corporativos que acabam levantando também indicadores, fazem parte dos seus relatórios. Dependendo do mercado que uma empresa atua, isso pode ser, inclusive, essencial para o desenvolvimento dos negócios dela. Né? Tem linhas de financiamento que exigem que ela apresente esses relatórios. Né? Então, as empresas precisam fazer isso. Né? E, de qualquer forma, como nós adiantamos antes, né, para promover o desenvolvimento das próprias pessoas, né, dos funcionários, promover esse engajamento é algo extremamente importante. Uma questão, sabe, Ariane, eu gosto sempre de destacar que nós vemos qualquer tipo de negócio como um negócio de impacto. Né? Existe, na verdade, uma definição, né, mais reconhecida de que negócio de impacto é aquele que se assemelha aos objetivos de uma ONG, né, mas tem uns propósitos também de lucro como uma empresa. Né? Mas eu falo, qualquer empresa, involuntariamente, ela tem que ser um negócio de impacto. Então imagina, por exemplo, um salão de beleza. Né? Então o salão de beleza é uma empresa que impacta no bem-estar das pessoas que são cuidadas lá. Né? Autoestima, tanta coisa. Isso, então está promovendo bem as pessoas, você está promovendo um desenvolvimento social. Né? Muitas vezes um homem ou uma mulher, né, que são atendidos, né, sai de lá com essa autoestima, vai ter um dia melhor, né? Até por conta do tratamento que recebeu. Né? Enfim, as empresas geram emprego, né? Geram renda, então elas têm impacto econômico, não tem como não impactar economicamente se uma empresa ela está funcionando. Né? E a questão dos recursos, né? É impossível você empreender sem consumir recursos e sem gerar resíduo. Né? Toda empresa tem, no mínimo, toda empresa tem uma lixeirinha ali, né? Que poderia avaliar, inclusive, será que o que eu estou jogando no lixo não poderia ser destinado a gente mesmo trabalha para reciclagem, com alguma moda, coisa assim? No shopping tem, né? A separação do lixo lá, chega lá nas docas, já vai separadinho lá. Mas no centro, por exemplo, a gente faz a boa vizinhança ali com o pessoal que coleta. Então eu recebo muita caixa de papelão. Então a gente já pega, a caixa chega, a gente pega, abre a caixa, faz a dobradura para poder ajudar a pessoa que passa para recolher, né? Então assim, é uma mentalidade que a gente tem que ter. Às vezes eu chego segunda-feira ou eu passo sábado, depois de 13h no centro, e a gente vê assim, sacos e sacos de lixo nas esquinas, e muitas vezes a gente enxerga as caixas, né? Enxerga ali material que podia estar sendo destinado, porque a gente tem os catadores que passam ali no centro, ou destinados de outra maneira, porque nós temos pontos cruciais no Montes Claros que recebem esses resíduos também, né? Sim, então é muito importante. Então, nessa questão, se eu começo a enxergar, né, essa realidade, meu negócio é um negócio de impacto. Então eu começo a atuar também no sentido de quais são os impactos positivos que eu causo.
E eu vou maximizar esses impactos. Quais são os negativos? Porque não tem jeito, como eu falei, né? Eu vou consumir energia elétrica, eu vou consumir água, né? Eu vou gerar resíduo. Então não tem como não ter impactos negativos também, existem. Então eu vou tentar, aqueles que eu puder eliminar, ótimo, né? E o que eu não puder, eu vou tentar mitigar, né? Então essa questão dessa destinação é muito importante, enfim. Então as empresas precisam atuar de uma forma talvez mais consciente. Eu vou, né, gerar impacto como mera consequência, né? E muitas vezes até sem uma preocupação, um planejamento em relação a eles, ou seja, os impactos vai ser consequência natural do meu negócio. Ou não, vai ser por propósito, né? Eu preciso, né, tratar os impactos que eu causo, né, com propósito de contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde eu estou inserido. Não, com certeza. Agora, sim, e outra coisa, né, que as pessoas engajadas numa rede voluntariado é muito diferente de agir de forma isolada, né? Porque aí você age com o intuito de coletivo, né? E assim, o coletivo, se você impacta, o coletivo impacta muito mais, né? Então é muito importante a gente ter essa mentalidade. Agora, tem muita empresa que não é receptiva, né, Denilson, esse tipo de modelo, assim, tem mais resistência. Na sua experiência, desse tempo todo que você está na rede, por que você acha que ainda tem empresas que ainda são resistentes a esse modelo? Será que é falta de conhecimento, é tomada de consciência ou é uma tomada de decisão? São vários fatores, sabe, Ariane? Você fala, né, da questão de conhecimento, né? Hoje em dia eu até diria, o conhecimento está tão disponível, né? Nós temos a internet aí que nenhuma biblioteca no mundo é capaz, né, de superar tanto conhecimento que tem lá disponível. Então a pessoa que realmente tem, né, se ela tem vontade de saber alguma coisa, de aprofundar alguma coisa, ela vai atrás, né? Ela pode talvez não ter a consciência, né? E isso acredito que acontece muitas vezes, sabe? Aquela questão de muitas vezes não enxergar o óbvio, apesar, né, de estar ali, você fala de repente, poxa, sabe que eu nunca pensei nisso? Né? Então, como eu falei, a gente está tão envolvido com tantas coisas, são tantos problemas que o empresário tem que resolver, e ele está lá envolvido no dia a dia, né? Enfim, como a gente costuma dizer, quase vivendo uma vida de bombeiro, né? É só apagando fogo, apagando incêndio, né? Enfim, e às vezes esquece de detalhes que são relevantes também. Então, assim, não diria que, né, na sua maioria até seria, né, a falta de consciência, né, proposital, né? É o dia a dia mesmo, é o fluxo da vida, está tão importante com tantas coisas que acaba não se atentando para isso. E seu programa é fantástico nesse sentido, né? Que abre a oportunidade para as pessoas refletirem algumas coisas, tanto que eu não tinha pensado nisso, né? Enfim, então agora as pessoas que estão conhecendo é buscar um pouco mais de informação, porque elas estão disponíveis, né? Buscar o apoio. A própria CI, por exemplo, né? Nós estamos trabalhando, vamos lançar essa rede de voluntariado, né? E eu vou comentar também a questão de que um detalhe extremamente importante, né, que nós vamos trazer de inovação, é que ela vai vir como uma rede multiplataforma, né? Então cada entidade vai poder, por exemplo, um grupo de empresas, né, ou uma empresa também de maior porte, entidades, elas vão poder criar mini plataformas da rede de voluntariado para o seu próprio público-alvo. Então, por exemplo, nós estamos conversando com a doutora Ana Paula, né, que é presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB, para criar um programa de voluntariado específico para os advogados, né? Vinculado à rede de voluntariado. Então vai ter uma plataforma específica, direcionada para os advogados, onde eles vão poder se cadastrar, né? E a liderança do programa vai poder puxar os relatórios, enfim, fazer a gestão do programa como se fosse uma mini rede de voluntariado de advogados, né? E assim também de outras áreas. Nós estamos, né, temos já documentos assinados com faculdades aqui, por exemplo, com a Unimontes, né? Estamos trabalhando lá com o Instituto Federal e outras entidades educacionais. A AFIA tem sido uma parceira importante, né? Estamos conversando com a FUNORTE também. Enfim, então essas universidades também vão poder ter seus próprios programas de voluntariado para os seus acadêmicos, para os seus técnicos, servidores, para os professores, né? Vinculados a ele, e tudo integrado, né, de forma colaborativa, né, dentro dessa base, fazendo uma grande rede de voluntariado formada por mini redes, né, para cada público específico. Então uma empresa, né, pode, por exemplo, a Novo Norte, a Eurofarma,
né? Nestlé, Alpargatas, né? Outras empresas, né? O Laboratório Santa Clara, por exemplo, que é um grande exemplo que a gente tem na cidade, né? Já histórico, né? Na área de voluntariado, tem um grupo próprio. Então eles podem também ter suas próprias, né? Plataformas internas para poder fazer, né? Essa gestão de voluntariado e trabalhando de forma integrada. Então, o empresário que quiser, né? Fazer a coisa acontecer, existe o apoio, né? Existe conhecimento disponível, é tomar essa consciência. Agora, alguns, né, realmente, que são muito poucos, porque problema a gente tem em todas as esferas, nós temos os maus e os bons profissionais, né? Então existem também aqueles empresários, né, em que só conseguem enxergar assim, o meu negócio aqui é ganhar dinheiro. Já teve, né, empresário, inclusive, que comentou isso comigo. Falei, Denilson, eu pago imposto. Quem tem que cuidar de pobre é o governo. Eu quero ganhar dinheiro. Então existem, é um pensamento, né, bem raso e impossível também, né? Mas pelos contatos que a gente tem, isso é minoria, né? Alguns poucos, né? Então a maioria mesmo, a maioria realmente tem essa boa vontade. É natural, né, Ariane, do ser humano. É a sobrevivência, não tem sobrevivência. E a solidariedade. Você vê, por exemplo, quando existe uma catástrofe, você vê que rapidamente as pessoas começam, né, a fazer arrecadação, vamos ajudar aqui, vamos ajudar aqui. O ser humano, naturalmente, se você provocar, se você tiver estratégia, né, e uma articulação para promover essa solidariedade, isso é natural do ser humano. A grande maioria participa e as pessoas, né, na sua essência, né, são pessoas de bem. Né? Tem até uma propaganda de uma marca famosa de um tempo atrás que circulava, né? Acredite, os bons são maioria. Amém. Né? Eu acredito. Só não estamos tão bem articulados assim ainda, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Então quer dizer que a empresa, ela pode construir um programa de voluntariado com propósito. Pode começar agora mesmo, né? Assim, por onde ela deve começar? A plataforma, como eu falei, está prevista para ser lançada lá na Fenix, né? Então nós não temos ainda a plataforma. Mas organizar o grupo de voluntariados, sim, né? É interessante, talvez, até que haja engajamento da liderança, né? Da própria empresa, que não seja necessariamente a liderança formal. Não precisa ser o dono da empresa que esteja à frente do seu grupo de voluntariado, né? Entendi. Pode identificar alguma pessoa que tem essa característica, essa sensibilidade, afinidade, né, com essas atividades, né, e as pessoas podem se engajar, inclusive em atividades diferentes. O que é interessante também de participar de uma rede que é multiplataforma é essa questão das diversas oportunidades, né, porque de repente você tem numa empresa alguns poucos funcionários, vamos imaginar, uma empresa que tem 5 a 10 funcionários, né? Muitas vezes um funcionário é mais ligado à casa da saúde, outro gosta mais do desenvolvimento social, um gosta mais de executar tarefas, outro gosta de se relacionar com pessoas, outro tem afinidade com o meio ambiente, com a causa animal. Aí como é que você vai montar um grupo específico para uma causa só dentro de uma empresa? Né? Então muitas vezes quando ela está integrada, aí sim, né, os vários funcionários de uma empresa podem se conectar com usuários, com participantes, com voluntários cadastrados nas demais plataformas e desenvolver um trabalho aí em conjunto. E aí também, gente, o Edenilson tem um Instagram que é o @edenilson.durães, que se a sua empresa tiver algum interesse, se você está ouvindo a gente aí, se sentiu sensibilizado, quer saber um pouquinho mais, pode chamar o Edenilson lá, edenilson.durães. Agora eu quero falar um pouco, porque o tempo passa rápido demais, Edenilson, nós estamos quase chegando, faltam uns 10 minutinhos, mas eu queria que desse tempo para a gente falar sobre alguns pontos ainda. E um deles é o Instituto, o ED Instituto, né, o Instituto de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, porque ele tem um papel fundamental nessa equação, né? Eu queria que você falasse sobre os projetos que estão em andamento e como as empresas podem apoiar. Ok. O Instituto nasceu assim com base na experiência. Como você já falou, né? Eu sou muito grato a Deus pelas experiências que Ele já me permitiu viver. Então são 42 anos de voluntariado em diversas áreas. Então isso foi, né, me mostrando na prática uma série de questões, né, de necessidades que eu vejo para acrescentar nessas experiências que eu tive. E eu fui buscando algumas pessoas, né, parceiras. Nós temos, por exemplo, dentro da CEI, uma outra diretora que colaborou muito também nesse projeto, que é a Priscila, né? A Priscila Moreira, ela foi, né, ajudou muito na construção da metodologia. Tem o Nailton, sociólogo, tem a doutora Débora, advogada, né, tem a Dama de publicitário e design. Então foi um grupo de pessoas, né, e foram várias pessoas que deram suas contribuições, né, todos voluntários, né, o trabalho, né, ainda é 100% voluntário. Entendemos que nós precisamos partir para uma profissionalização, mas até o presente momento é 100% voluntário. E nós fomos construindo soluções.
de forma tentar ser didático aqui, Ariane. Porque, gente, é tanta coisa que o Edenilson faz, é um assunto tão amplo que nós vamos ter que fazer 3 programas com o Edenilson para ele falar de de todas as possibilidades que nós temos enquanto sociedade civil organizada, enquanto empreendedores, cidadãos que somos, assim, de realmente fazer algo que seja, fidedignamente responsabilidade social, né, Denilson? É isso aí, né? Mas então, para citar fazer uma analogia aqui, né? É para se construir uma parede, né? Nós precisamos de tijolos, mas precisa de massa também. E na sociedade, normalmente, a gente só tem tijolo. Cada entidade, né? Por exemplo, eu vejo um problema, vou criar uma ONG para resolver esse problema. Tem um outro problema, vou criar uma outra ONG. Cada um, né? Por exemplo, as instituições de ensino, cada uma, né, tem a sua unidade. Né? E, obviamente, elas nasceram para fazer aquilo e tem que fazer aquilo. Se ela nasceu para ser tijolo, ela tem que ser tijolo. Mas falta massa. Né? Falta alguém que consiga, uma instituição que nasça para fazer a conexão. Fala, o que está faltando aqui? Então eu entro, né? Então ela tem uma metodologia diferente, ela não nasceu para ser rígida, né? Enfim, ela é maleável, ela se encaixa, né? Ela une uma com a outra, né? Então, nesse sentido. Se a gente pensar, por exemplo, na montagem de um filme, você não tem só os atores principais. Você precisa ter coadjuvante, né? Então eu falo assim, com muita clareza de coração, né? E sou muito grato a Deus por essa oportunidade que nos deu. O ED Instituto não nasceu para ser protagonista. Nós nascemos para ser coadjuvante e estamos bem nesse papel. E entendemos que somos necessários também. Então, você cuida de criança? Não. Você cuida do meio ambiente? Não. Você cuida... Não, a gente cuida de quem cuida. Né? Então, nesse sentido, a gente nasceu foi para somar. Se tem uma proposta aqui, a gente articula para que isso chegue onde ele precisa chegar. Né? Enfim, inclusive se entrar nos portais, né? Entra no portal do montesclaros.org.br, que é feito pelo Instituto. Lá não tem a marca do Instituto. Pois é. Né? Então nós não nascemos para fazer, é um trabalho para brilhar, né? É um trabalho que a gente nasceu, é como se fosse também uma galeria de arte. A galeria de arte tem suas esculturas, tem as pinturas, tem as obras que estão lá expostas. Mas ela precisa ter lâmpada também, né? Né? Então assim, todo mundo, cada um cria uma obra de arte e ninguém pensa em criar lâmpada. Então o Instituto nasceu para ser lâmpada. Nós não nascemos para fazer os outros brilharem, né? Para articular aquilo que já tem. Então é potencializar. Não estamos criando algo novo. É a ideia de criar alguma coisa que potencialize o que já tem. Inclusive, Ariane, nós escrevemos um livro, né? Que conta um pouco da história, né, do ED Instituto e das metodologias que nós desenvolvemos. Que são basicamente os 2 projetos principais. O Coletivo SCO e o Leão Solidário, né? Então a gente conta essa história, disponibilizamos inclusive um livro em PDF gratuitamente. Quem quiser acessar, né, você já falou o meu perfil. @edenilson.durães. Pode mandar um direct, né, lá que eu vou responder e vou entregar, né, o link lá para a pessoa baixar o livro, conhecer um pouco mais. Estou à disposição para ajudar, né, tentar esclarecer. Mas em resumo é isso. O ED Instituto foi criado, né, é de educação, de desenvolvimento. É um instituto que pretende, né, educar, né, o próprio sistema, aproveitando tudo que ele já tem, potencializando o que já tem, para que haja uma cultura mesmo mais voltada para o desenvolvimento de uma forma colaborativa, coletiva. Oi, gente, eu vou falar com vocês, é informação, viu? Edenilson, assim, você é uma Barça. olha, a década de 70 falando de informação acerca do que a gente pode fazer, né? E assim, das possibilidades e oportunidades todas que nós temos de realmente executar algo que gere mais impacto positivo dentro da sociedade, né? Mas você que chegou agora, a gente está recebendo no Empreendedor em Ação de hoje, o Edenilson Durães, que é empresário, presidente do ED Instituto, do qual ele acabou de falar agora, e é uma referência em cidadania fiscal e desenvolvimento sustentável no Norte de Minas, já recebeu homenagem do município, é um diretor, assim, super atuante na associação comercial, e é um prazer para nós estar recebendo você aqui, viu, Edenilson?
Nós já estamos chegando no nosso segundo bloco. Tinha mais algumas perguntas, mas é como eu digo, nós temos que chamar você mais umas 2 vezes para a gente conseguir esvaziar, né? Tudo que a gente gostaria de saber, para a gente conseguir trazer cada vez mais consciência social e sensibilizar as pessoas para essa responsabilidade, né? Que pode ser de todos nós. Mas eu queria que, para encerrar o nosso programa, você deixasse para nós uma mensagem, assim, para o empresário que ainda enxerga a responsabilidade social como um custo e ainda não percebeu que ela pode ser a sua maior vantagem competitiva. Gostaria de destacar, Ariane, a palavra de Deus nos ensina que a gente deixar de fazer o bem que nós podemos fazer, isso, né, é cometer um erro. Então nós não podemos deixar de fazer o bem quando ele está na nossa mão, no nosso alcance em fazer isso. Então, assim, as oportunidades são muitas. Como eu falei, existem oportunidades organizacionais. Agora nós temos em Montes Claros, né, um instituto específico, né, para cuidar desse apoio. Nós temos, né, a legislação que nos permite destinar parte dos impostos para investir nisso, né, e entender que todos nós temos uma missão. Ninguém vive sozinho. Nós somos parte, né, de um sistema. A pessoa, por mais rica que seja, né, se pegar todos os trilhões que ela tem, né, com esse todo o dinheiro e deixá-la num local deserto, ela não vai sobreviver, né? Então, nesse sentido, quando as pessoas falam até, né, a analogia aí com pessoas, né, os portadores de deficiência, né, ou de necessidades especiais. Eu me considero, eu sou portador de necessidades especiais. Eu necessito, por exemplo, que alguém produza alimento para mim, porque eu não planto, eu não colho, então alguém precisa fazer isso, né? E se isso é plantado lá na roça, alguém que faz o transporte, eu preciso do motorista para trazer o alimento até aqui, né? Um supermercado para poder vender, para eu ter acesso. Então, às vezes as pessoas, sabe, Ariane, o dinheiro, muitas vezes, a condição econômica, estão tirando sensibilidade das pessoas, né? Então, assim, as pessoas precisam ser ricas. Todos nós precisamos, né, buscar essa riqueza, e riqueza não é dinheiro, né? Então, dinheiro é só uma questão a mais. A questão é cultural mesmo, né? É se compreender enquanto pessoa, compreender que cada um de nós tem um papel, né? A Bíblia, né, nos ensina dessa forma, que Deus nos cria com propósitos, né? E o artista também já escreveu, né, na canção, ninguém vem ao mundo a passeio, né? Nós estamos aqui com propósito. E é muito bom ter propósito, né? Tem esqueci agora a pessoa, né? Um idealista que disse, né, acho que foi Martin Luther King, que disse que não vale a pena viver sem ter um propósito pelo qual vale a pena morrer. Vida com propósito. É a grande mensagem, né, para nós refletirmos nesse dia. Pois é, Denilson, assim, eu fico feliz, né, de ter você aqui, de trazer um tema para nós assim, tão sensível. Eu penso assim também, eu acho que nós vivemos em sociedade desde os primórdios, né? Mas não era social porque não tínhamos regras, né? Éramos homens da caverna e tudo, mas nós evoluímos. Então hoje a gente entende o nosso papel social, assim, real papel social, cada um pode desempenhar, a diferença que a gente pode fazer na vida um do outro, né? Eu fico brincando, sempre que a gente conversa, eu falo com você, eu falo, Denilson, uma hora eu vou ficar doido. Porque a gente faz tanta coisa, e muita coisa que a gente faz, que é do voluntariado, e nem assina. Ou a gente não precisa de uma caneta, de um cargo para fazer, para assinar. A gente faz porque a gente faz porque é legal fazer, né? E faz parte da sociedade. Em algum momento eu também fui beneficiada por ações sociais, eu recebi bênçãos, eu quero mais repassar essas bênçãos também. Então eu acho que é muito essa mentalidade. E eu também acredito com você que essa mentalidade, ela está sendo semeada, né? Assim, obrigada, viu, Denilson, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Ariane, mais uma vez, parabéns, e rogo a Deus, né, as bênçãos sobre sua vida. Amém. Né, sobre toda a equipe aqui responsável pelo programa, né, sobre as pessoas que estão ouvindo, né, que abençoe a cada um de vocês. Parabéns. Amém. Obrigada, amigo, mais uma vez. Gente, é isso. Conversamos hoje com o Denilson Durães, ele que é empresário, presidente do ED Instituto e coordenador do coletivo SCO, sobre como o FIA e a destinação fiscal inteligente podem transformar recursos que já seriam pagos em impostos em investimento social real.
e sobre como uma rede de voluntariado bem estruturada pode ser o elo que une empresas e comunidade de forma sustentável em Montes Claros e região. E aí eu reforço o convite que nós fizemos no primeiro bloco e também no início do segundo bloco, para você conhecer a rede que vai estar na Fenix. Tá? Então, na Fenix, em setembro, a rede vai ter um espaço logo na entrada da feira, já está no layout, né? E você vai conhecer o trabalho da rede, vai conseguir interagir, vai conseguir, inclusive, se candidatar para participar, né, desse grande projeto. Então, vale muito a pena. Se você perder um pedacinho do nosso programa, não se preocupe não, porque agora ele vai ficar disponível lá na nossa página no YouTube, Empreendedor em Ação MOC, e também na página da Rádio Pop, 95,1 FM. Já aproveita para se inscrever, clica nos sininhos para você receber as notificações semanais, os conteúdos novos que vão entrando. Toda terça-feira, meio-dia, nós temos Empreendedor em Ação aqui na Rádio Pop, a quem eu agradeço muito o apoio, e também ao apoio dos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, ao Grupo Telecimento, a Impremix, a Quento Sistemas e a doutora Maria Clara de Paula, que é dermatologista e também especialista em implante capilar. É isso, gente. Ficamos aqui com o Empreendedor em Ação dessa semana e na próxima terça-feira nós teremos com certeza mais um entrevistado aqui que vai colaborar com a sua jornada empreendedora. Até lá. Empreender é uma jornada de aprendizado constante e cada nova ideia pode ser o começo de uma grande transformação. Esse foi o Empreendedor em Ação, trazendo inspiração e caminhos para quem quer empreender com mais visão, estratégia e profissionalismo. Com roteiro de Vanessa Araújo e apresentação de Ariane Galdino. Na próxima terça, meio-dia, tem mais. Aqui, na Pop 95. Pop 95.